Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo certinho contigo, com a família? Vamos começar mais uma aula de número 49 de língua portuguesa do nono ano. Vamos lá então? Como sempre acontece aí no início da aula, você precisa separar aqueles materiais que serão utilizados na aula, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e também um dicionário, né? São itens aí muito importantes. É importante você fazer anotações, colocar informações aí para que você, dessa forma, consiga melhorar o teu estudo, né? Consiga melhorar a estratégia que você utiliza para estudar, né? Fazer resumos, fazer anotações é muito importante, ajuda e muito na aprendizagem, ok? Então eu vou deixar um tempinho para você fazer isso aqui, já vou deixar o tempo também para você colocar a data, o número da aula e também a disciplina. Na sequência eu retorno com o início da nossa aula, beleza? Então até daqui a pouco. Então vamos ao início da nossa aula, fazendo aquela checagem sobre o que vimos na aula anterior. Então ali continuamos o trabalho com aquela notícia que está ali. Trabalhamos também com algumas questões relativas à utilização da crase, né? Você percebeu que a crase tem sido um assunto bastante recorrente, mesmo porque é um assunto que gera muita dúvida. Então é importante estar sempre retomando, sempre explicando novamente, para que você aprenda, né, a utilizar a crase, né? Esse recurso bastante importante. Vimos também ali concordância verbal, né? Trouxe uma questão ali com o verbo tem, que também tem muita importância e causa muita dúvida, né, naquele que está produzindo texto, que está escrevendo alguma coisa. Na fala não tem diferença porque o som é o mesmo, mas na escrita há essa mudança. E também trabalhamos ali com a diferença entre mas e mais. Aí você se lembra da diferença entre essas duas palavras muito parecidas na pronúncia, mas que tem uma diferença de sentido muito grande, né? O mas é conjunção e expressa ideia de oposição quando faz a ligação entre as orações, e o mais é um advérbio de intensidade, é uma palavra que expressa intensidade, que pode indicar acréscimo de ideias. Percebeu a diferença entre elas? Relembrou aí? Ok, muito bom. É importante ter anotadinho também no resuminho ali, para que você possa sempre estar consultando. Então vamos ao início da aula de hoje. Mais uma aula de revisão. Hoje vamos revisar os seguintes conteúdos ali: compreensão e interpretação, é de praxe, sempre aparece. Concordância nominal e concordância verbal. Na aula passada eu só trabalhei com concordância verbal, nessa nós vamos trabalhar com concordância verbal e nominal também, e com acentuação, outro assunto aí, outro tema, outro conteúdo bastante relevante. Ok, meus queridos? Então vamos ali com aquela frase inicial para nossa reflexão antes de começarmos a aula. Justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Todos nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas atitudes, né? Não dá para terceirizar a culpa sempre, né? Então ali é a frase do Humberto Eco, ok? Discutir e pensar a realidade é algo necessário e salutar. Discutamos, pois,
temas que sejam relevantes para ensejar uma mudança de comportamento que contribua para a construção de um mundo melhor para todos nós. Você deve ter observado que os textos que eu tenho trazido nessas últimas aulas são textos aí que nos convidam a participar desse processo de mudança, textos que nos orientam, que nos alertam a respeito de mudanças climáticas, que dizem respeito a todos nós, uma vez que nós moramos na mesma casa que é o nosso planeta Terra, certo? Então, vamos pensar sobre esses assuntos, continuar pensando sobre esses assuntos aí que são relevantes, que são muito importantes, ok? E, além de pensar sobre esses temas, sobre esses textos que têm sido trazidos, sobre esses gêneros, vamos também aprender língua portuguesa, melhorar nossa escrita, melhorar nossa pronúncia, nossa oralidade, enfim, melhorar nosso conhecimento de gramática, que são aspectos aí muito importantes, ok? Então vamos dar continuidade lá. Na sequência, artigo de opinião e tira. Vou trabalhar com esses dois gêneros. Artigo de opinião, um gênero que você já conhece, já trouxe em uma das aulas de língua portuguesa, e tira também frequentemente aparece aí nas aulas. As diferentes abordagens de um mesmo tema. Continuaremos trabalhando com essa temática que você já conhece. Então vamos lá. Para o artigo, texto 1, mudanças climáticas impactam cada vez mais nossas vidas. Recentemente foi divulgado um novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, informando que a mudança do clima já está acontecendo e de forma mais rápida e intensa do que se imaginava, como resultado da ação humana antrópica. O IPCC também lançou um atlas interativo em que se pode visualizar a projeção do clima futuro com relação às temperaturas e à precipitação a partir dos cenários de aquecimento, de aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius e 4 graus Celsius. O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5, os mais intensos, estão se tornando mais frequentes e adverte a ocorrência de eventos extremos associados com a sobreposição de ondas de calor e de seca ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres. Para exemplificar, a temperatura do oceano tem aumentado constantemente desde 1970 e o aumento do nível do mar foi de cerca de 20 centímetros no período entre 1901 e 2018. Por ano, o aumento médio foi de 1,3 milímetros entre 1901 e 2018 e 1,9 milímetros entre 1971 e 2006 e 3,7 milímetros entre 2006 e 2018. Muito se discute internacionalmente. Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e agora a preparação para a COP26. O fato é que os países não conseguem cumprir as metas acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições internacionais contrárias, inclusive como a da China, que tem priorizado a sua retomada econômica em detrimento da preservação ambiental, com a utilização do carvão mineral como sua principal fonte energética. De fato, se as previsões se concretizarem, teremos o colapso de alguns ecossistemas com a consequente extinção de espécies e mudança em todo o equilíbrio planetário. O aumento do nível e aquecimento de oceanos, seca e calor extremo em algumas regiões, como temos percebido recentemente, provocando o aumento da fome e disseminação de doenças, inclusive com maiores chances de novas epidemias. No Brasil, considerando um aumento da temperatura maior do que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, poderemos ter a redução de área agricultável e de pastagens com um impacto direto no preço que nós, consumidores, pagamos pelos alimentos. Isso ocorrerá para carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e etanol. A carne bovina, por exemplo, pode ficar até 25% mais cara. Entre 2002 e 2022, eventos climáticos extremos causaram uma perda econômica média de 0,68% no PIB, 278 bilhões de reais no período. Até 2050,
Se o aquecimento global superar 1,4 graus Celsius, o PIB pode diminuir até 2,3% a cada ano, totalizando 3,6 trilhões de reais até lá. Além da questão da perda do PIB, cidades como Rio de Janeiro e Santos seriam um risco para vários empreendimentos industriais e de atividades químicas. O Brasil se tornaria um lugar ainda mais propício para a disseminação do Aedes aegypti, mosquito vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo passariam a ter ambientes favoráveis para a proliferação de um dos mosquitos transmissores da leishmaniose. Sob o ponto de vista jurídico, as consequências dessa alteração no clima e dos resultados desse relatório poderão trazer reflexos práticos imediatos nas demandas ambientais e climáticas. Um princípio que hoje já é muito utilizado e combatido no direito ambiental é a aplicação da precaução e da prevenção pelos juízes. Esse princípio certamente será fortalecido, principalmente em virtude das evidências científicas trazidas, em especial os riscos iminentes de catástrofes e de desastres nos próximos anos. Além disso, esses resultados podem tornar tangível a verificação do nexo de causalidade jurídica nas demandas, deixando mais claras as relações de causa, emissões e efeitos danos nos eventos climáticos extremos, justificando demandas como perda de produtividade, descumprimento de contrato, etc., por questões relacionadas ao clima, por exemplo. Ainda reforça a discussão já existente de um direito fundamental e humano ao clima estável, defendido pelo jurista Ingo Wolfgang Sarlet, e até mesmo a questão dos refugiados do clima diante de temas como o aumento do nível dos oceanos e desastres ocasionados por eventos extremos. Outras discussões que devemos ver com maior frequência é sobre a cobertura de seguros diante desses eventos. Embora os dados do relatório do IPCC demonstrem que as consequências pelo aumento da temperatura serão muito maiores e mais sérios do que imaginamos, o tema não deve se resumir à discussão entre diplomatas, políticos e cientistas. Na verdade, ele deve servir como um norte nos processos de tomada de decisão. Assim, o envolvimento de toda a sociedade é imprescindível, além da adoção de uma política nacional ambientalmente adequada e que proporcione a redução necessária para o controle do GEE com mecanismos de incentivo econômico e fiscais, inclusive. Além disso, práticas de ESG e compliance devem incorporar as questões de GEE e aquecimento global. Então ali a Renata Franco, que assina esse artigo, que é especialista em direito ambiental e regulatório. Perceba que muito do que a Renata falou nesse artigo já está acontecendo, está em curso, alteração dos preços, escassez de alguns produtos, enfim, todas essas consequências aí advindas das alterações climáticas já estão sendo sentidas por nós todos, infelizmente. Pois bem, vamos ali para mais um texto agora. Observe o quadrinho da tira abaixo. Então, aquela personagem ali você já conhece, certo? Agora, quero que você me responda. Quem está falando na tira? Ali, ó. Vamos ler juntos a fala. Lembro de uma maluca que distribuía folhetos quando era criança. Então, quem que está falando ali? E o que a Armandinho está fazendo? Quero que você pense, que você responda quem que está falando. Ficou claro, ficou evidente ali, né? O pai de Armandinho é quem fala. E o que o Armandinho está fazendo? Observe ali como que ele está ali na figura, no quadrinho da tira. Ele está desenhando, ficou evidente ali, deitadinho, desenhando. Vamos continuar aqui observando essa tira. Pensando no contexto introduzido pelo primeiro quadrinho, o que você imagina que disse o pai de Armandinho? Agora no segundo quadro ali, o que está um pouco mais alto ali. O que será que o pai do Armandinho disse? Continuando aí aquele assunto que ele havia iniciado lá no primeiro quadrinho. O que você imagina? Pensou em alguma coisa aí? Vamos verificar então o que ele disse.
sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Então veja que ele falou sobre uma menina, né, sobre alguém que lá na infância dele falava sobre essas mudanças que aconteceriam e ele a julgou como maluca, né? Ele a via como alguém maluco, uma pessoa maluca. Então ele continuou dizendo aquilo ali, sobre aquecimento global e mudanças climáticas. E agora, o que disse o garotinho de cabelo azul? Ao ouvir essa fala do seu pai, o que o garotinho de cabelo azul ali, o Armandinho, falou? O que você imagina que ele falou? Dá para perceber, ao observar a expressão dele, que ele está dizendo alguma coisa. Ele está com a boca aberta ali falando alguma coisa. O que será que ele falou? Vamos verificar? O que tinha ela? O pai falou que era maluca, ele perguntou, o que tinha ela? E aí vamos verificar, o que será que o pai responde quando o filho faz essa pergunta a ele, né? O que o pai responde ao ser questionado pelo filho? E aí, o que você imagina que o pai fala pro Armandinho para responder a pergunta que ele fez? Vamos checar ali o que ele responde? Tinha toda a razão. Tá aí a resposta então, do pai do Armandinho. Vamos observar como é que ficou na tira aqui, ó, o texto 2. Lembro de uma maluca que distribuía folhetos quando eu era criança. Sobre aquecimento global e mudanças climáticas. O que tinha ela? Tinha toda a razão. Bacana, né? A conclusão dessa tira aí. Vamos, né, comentar um pouco sobre isso aí na sequência, ok? Agora é com você. Vamos lá. A leitura do fragmento em destaque nos permite concluir. Então o fragmento é aquele que nós vamos ler agora. O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5, os mais intensos, estão se tornando mais frequentes e adverte a ocorrência de eventos extremos associados como a sobreposição de ondas de calor e de seca ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres. Então lá, ao ler esse fragmento, o que se pode concluir ali? Que a intensificação dos eventos climáticos certamente resultarão em desastres, que os eventos climáticos mais intensos ocorrem separadamente, que os eventos climáticos intensos estão ocorrendo associadamente e podem ocasionar desastres, que a forma verbal estão se tornando evidencia se tratar de uma ação que acontece na atualidade. Então você vai analisar ali, vai reler essas frases e vai me dizer quais que são aquelas frases que procedem de acordo com o que está colocado ali naquele fragmento. E para isso você vai ter de reler o fragmento e reler cada uma dessas frases aí que eu acabei de ler com vocês. Ok? Eu já volto com a resposta. Agora é com você. Então vamos verificar o que procede e o que não procede aí. Então já
Já deu para ver que a primeira não procede, né? Que a intensificação dos eventos climáticos certamente resultarão em desastres. Não dá para precisar de acordo com o que está ali no fragmento. Que certamente, ou seja, que com certeza, né, resultarão em desastres. Certo? Já vou explicar por quê. Também não dá para dizer que os eventos climáticos mais intensos ocorrem separadamente. Não é isso que está ali no fragmento. Isso sim, ó, que os eventos climáticos intensos estão ocorrendo associadamente e podem ocasionar desastres. Você percebeu a diferença entre podem ocasionar e certamente resultarão? Certamente dá certeza. O podem ocasionar ali indica uma possibilidade. A gente sabe que grande, né? Mas há uma possibilidade. Não dá para precisar dizer que certamente acontecerá. Você entendeu a diferença? De linguagem ali, de sentido do modalizador ali? Ok? E percebam, né, que procede também porque eles acontecem, o fragmento diz que eles estão acontecendo de forma associada, ou seja, ao mesmo tempo. É o que aumenta aí o potencial de destruição, né, que esses eventos têm. Vamos ver a última, ele se procede? Sim, né? Que a forma verbal estão se tornando evidencia se tratar de uma ação que acontece na atualidade. Então ela está em curso, está acontecendo. Ok? Não no momento da fala, mas está acontecendo no tempo, né? Na nossa época, né? No tempo em que nós estamos vivendo, na atualidade, por assim dizer. Certo? Você entendeu? Percebeu ali? Muito bom. Então vamos dar prosseguimento agora para a questão de número 2. Em relação à concordância verbal, é correto dizer, então lá, alternativa A, que o sujeito da locução verbal em destaque está no singular, B, que a locução verbal em destaque concorda com o sujeito no plural, C, que nem o sujeito e nem o verbo foram considerados para realizar a concordância, ou D, que o sujeito, o relatório, concorda com o verbo que a ele se refere. Então vamos ali ler o fragmento para você poder responder e escolher a alternativa aí. O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5, os mais intensos, estão se tornando mais frequentes e adverte a ocorrência de eventos extremos associados, como a sobreposição de ondas de calor e de seca ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres. Então ali eu destaquei a locução verbal, né, estão se tornando... Como assim locução verbal, professor? Quando a gente tem ali 2 ou mais verbos expressando uma ação, né, geralmente verbo principal, verbo auxiliar, formando a locução. Estão se tornando, temos 2 verbos ali, o verbo estão e o verbo tornando. Então eles formam juntos ali uma locução verbal. Então aí, eu quero que você me diga, o que é correto dizer em relação à concordância verbal? Você vai ler cada uma das alternativas que eu li, né, com você, vai reler o fragmento e vai escolher a resposta correta e daqui a pouco eu vou voltar com a correção e o comentário, certo? Até daqui a pouco então.
Então vamos verificar a resposta ali, se você acertou ou não, correta. Que a locução verbal em destaque concorda com o sujeito no plural. Então ali a gente tem, percebe-se que a locução concorda com o sujeito no plural, que o verbo está no plural, estão, percebeu? Estão se tornando. E o sujeito está no plural. O sujeito está ali, né? A princípio, se você não prestar muita atenção, você não o identifica. Vou mostrar onde que ele está ali, ó. O relatório indica que, a partir das ondas, ali, as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5 estão se tornando. Então o sujeito é tudo aquilo ali, ó. As ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5. Né? Um sujeito composto, por exemplo, porque tem dois núcleos, certo? Sujeito composto ali. Então o sujeito composto pede verbo no plural. E esse verbo, portanto, concorda com esse sujeito composto. Percebeu ali? Ah, professor, mais ou menos. Você vai entender ainda. Vamos para a próxima questão. A questão de número 3. O sujeito da locução verbal em destaque é. Ok? Então eu quero que você aponte para mim qual que é o sujeito. Se você prestou atenção ao que eu expliquei na questão anterior, você vai identificar logo de cara qual que é o sujeito ali. Ok? O fragmento que precisa ser lido é o mesmo, então você vai reler o fragmento para localizar, se você precisar, obviamente, localizar o sujeito e vai escolher a alternativa que contém o sujeito ali. A, o relatório, B, relatório, C, ciclones tropicais, ou D, as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5. Agora é com você. Bora verificar qual que é o sujeito, então? Eu acredito que você acertou, né? As ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5, conforme eu havia falado já na questão anterior. Só prestar atenção, então. Ok? Tudo bom? Então vamos dar prosseguimento. Agora a questão de número 4. Acerca das palavras em destaque no fragmento, é correto dizer. Então ali, ó. Agora tratando de concordância nominal, que essa questão é sobre esse conteúdo. Então vamos ao fragmento? O fato é que os países não conseguem cumprir as metas acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições internacionais contrárias, inclusive como a da China, que tem priorizado a sua retomada econômica em detrimento da preservação ambiental, com a utilização do carvão mineral como sua principal fonte energética. Então ali, ó, analisando com base nesse fragmento, é correto dizer A, que os nomes algumas internacionais e posições concordam com o substantivo contrárias. Que os nomes algumas internacionais e contrárias concordam com o substantivo posições. C, que os nomes internacionais, contrárias e posições concordam com o substantivo algumas. Ou D, que posições é um adjetivo, ok? Então você vai analisar cada uma das alternativas aí, vai observar aquelas palavras, aqueles nomes ali e ver com que palavra, né, esses nomes concordam, certo? Que aí a concordância verbal se dá justamente entre nomes, entre um substantivo e as palavras ali, as classes nominais ali que o circundam, geralmente um adjetivo, um pronome, um artigo, que vão funcionar ali como adjuntos nominais, né? Certo? Pense sobre isso e já volto com a correção.
Vamos checar a resposta então. A palavra posições ali que está destacada no texto já mostra ali que ela é o substantivo com o qual, né, as demais palavras terão de concordar. Então vamos checar lá. Ó. Porque os nomes algumas, internacionais e contrárias concordam com o substantivo posições. Perceba lá, ó, comigo. Algumas o quê? Posições. O que são internacionais? As posições. E qual é a outra palavra? Contrárias. O que são contrárias? As posições. Você percebeu ali, então, que todas as palavras concordam com posições? Algumas, internacionais e contrárias. Por isso que a alternativa correta é a B. Ok? Então vamos adiante. Questão de número 5. Em relação às palavras em destaque, é correto dizer. Então vamos lá ao fragmento, a leitura dele. Recentemente foi divulgado novo relatório pelo painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, informando que a mudança do clima já está acontecendo e de forma mais rápida e intensa do que se imaginava, como resultado da ação humana antrópica. Então ali, em relação às palavras em destaque, é correto dizer que são acentuadas graficamente porque são monossílabo tônico terminado em A, oxítona também terminada em A e proparoxítona respectivamente. Que são acentuadas graficamente porque são todas proparoxítonas, que são acentuadas graficamente porque são todas paroxítonas, que são vocábulos acentuados graficamente com acento agudo, que é acentuada porque se trata de uma palavra oxítona terminada em A e rápida por se tratar de uma palavra proparoxítona. Ok? Então, analisando ali as palavras já, está e rápida, que são as 3 palavras em negrito ali no fragmento. Você percebeu? Então, essas 3 palavras aí que você vai analisar para marcar aquilo que é correto, de acordo com as informações que estão ali. Ok? Faça isso e eu já volto com a correção. Então vamos à correção aqui. Essa é uma questão que diz respeito à acentuação gráfica, a regrinha básica de acentuação. Vamos verificar então ali a primeira? A primeira procede, né? Que são acentuadas graficamente porque são monossílabo tônico, terminado em A, oxítona também terminada em A, e proparoxítona respectivamente. Veja lá, respectivamente quer dizer nessa ordem.
Já monossílabo tônico terminado em A, está uma palavra oxítona terminada em A, e rápida uma proparoxítona, né, ali acentuada. Né? A regra diz que todas as proparoxítonas têm de ser acentuadas, certo? Então ali por isso que ela está marcada ali com acento gráfico. Que são acentuadas graficamente porque são todas proparoxítonas, não, já exclui, não são todas proparoxítonas. Que são acentuadas graficamente porque são todas paroxítonas, não, a gente viu que tem oxítona, paroxítona e monossílabo tônico ali. Que são vocábulos acentuados graficamente com acento agudo. Sim, o acento agudo aparece em todos os vocábulos, em todas as palavras. E ali, que está é acentuada porque se trata de uma palavra oxítona terminada em A e rápida por se tratar de uma palavra proparoxítona. É uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, né? Penúltima. Rápida. Certo? Ok? Relembrou a regrinha básica de acentuação? Muito bom. Então vamos adiante agora para a questão de número 6. Agora sim sobre aquela tira, né, que eu trouxe para vocês, que você viu há alguns slides lá sobre o Armandinho. Questão de número 6. Leia atentamente a tira e responda às questões ao lado. Questão A. O que Armandinho queria saber quando ele perguntou o que a pessoa tinha? E B. A resposta do pai dele correspondeu à pergunta? Então você vai responder para mim essas duas questões aí e na sequência eu volto com a correção. Então vamos à resposta. Ele queria saber se ela tinha algum transtorno mental, né? Ele falou ali que ela maluca, né? Que ela era maluca, de acordo com a visão dele, do pai. E ele fez essa pergunta provavelmente querendo saber sobre isso. E aí a resposta do pai dele correspondeu à pergunta, né? Na verdade não, né? Pois o pai de Armandinho não mencionou transtorno algum em sua resposta. Ele apenas disse que ela tinha razão. Então, não necessariamente respondeu a pergunta do Armandinho. Ele respondeu de outra, não aquilo que ele imaginava, né, que ele queria de repente ouvir como resposta. Ele respondeu outra coisa. Certo? Percebeu esse aspecto, esse detalhe na tira? Então vamos a mais uma questão, a questão de número 7. Em que o pai de Armandinho se baseia para afirmar que a maluca tinha razão? Então, reflita sobre isso, responda, eu já retorno.
Então vamos checar? Então em que ele se baseia? Na observação do que está acontecendo com o clima na atualidade. Então é isso que ele tem como base, né? Lá atrás ele achava que ela era maluca, porque ele não acreditava no que ela estava dizendo, e aí agora, enquanto adulto, ele percebe que o que ela falou de fato está acontecendo, portanto, né, ela tinha razão, certo? Percebeu esse detalhe? Muito legal. Então vamos agora à nossa última questão da aula de hoje. Então ali, ó. Questão de número 8. Acompanhe comigo. As falas do pai de Armandinho permitem inferir que a. Inicialmente, ele não acreditava no aquecimento global e nas mudanças climáticas, mas depois passou a acreditar. B. Inicialmente, ele acreditava no aquecimento global e nas mudanças climáticas, mas depois passou a não acreditar. C. Na infância, ele nunca acreditou no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Na vida adulta, continua não acreditando. Ou D. Ele discorda da opinião do filho no que diz respeito ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Então você vai reler ali a tira e vai escolher a alternativa correta. Na sequência, eu volto com a correção. Então vamos à correção. Então ali, ó, alternativa A. Inicialmente ele não acreditava no aquecimento global e nas mudanças climáticas, mas depois passou a acreditar. Isso ficou evidente ali na tira, ok? Então aí chegamos ao final de mais uma aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.